Tenho aqui ao meu lado o doutor Augusto Nasser, conhecido na Canção Nova também carinhosamente por Nasser. Seja bem-vindo ao nosso programa nessa noite de hoje. Boa noite, Márcio. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite a todos os irmãos que estão nos ouvindo pela rádio, pela TV, pela web, por todos os recantos do mundo, né, que acompanham essa grande obra, esse programa tão maravilhoso que me fez deixar as praias do Rio de Janeiro e vir aqui hoje bater um papo com vocês. Coisa boa, hein? Coisa boa. Nossa, seja bem-vindo. Você é neurocirurgião? Sou especialista em neurologia, fiz toda a minha formação em cirurgia neurológica, trabalho com clínica da dor e... Com clínica da? Clínica da dor. Da dor? Nos estágios 3º e 4º a gente intervém quando já os pacientes vêm para nós com dores crônicas, refratárias, e daí nós somos chamados para fazer intervenções na coluna, no cérebro, colocando marca-passo para estimulação, uma série de coisas interessantes. Quando a pessoa não está mais aguentando a dor e quando os tratamentos básicos não surtiram efeito, aí entra o capítulo da neurocirurgia, a neurocirurgia funcional, mas ela é sempre uma complementação dentro de uma equipe multidisciplinar, entendeu? Eu trabalho com isso há algum tempo, a minha área de atuação tem crescido muito nessa área, mas eu venho mais da parte de tumor cerebral, mais da parte de cirurgia de movimentos involuntários, cirurgias do comportamento, e, enfim, a gente tem... São muitas uma história aí já dentro da Tem subespecialidades. A neurocirurgia, na verdade, ela tem alguns grupos, né? Ela se separa em neurocirurgia pediátrica, neurocirurgia do adulto. Na neurocirurgia do adulto a gente tem a neurocirurgia geral, alguns especializam mais em cirurgia vascular, e a neurocirurgia funcional abrange uma série de doenças que têm intervenções cirúrgicas, não só pela cura, mas pela melhoria da qualidade de vida. No caso, epilepsia, doenças comportamentais tipo transtorno obsessivo compulsivo, cirurgias da dor, cirurgias ligadas à espasticidade, essas pessoas que fazem trauma de hack, precisam de intervenção para poder, inclusive, sentar, porque as pernas têm espasmos violentíssimos e é muito difícil para essas pessoas se acomodarem nas reabilitações. Então, nós somos sempre chamados para esse tipo de intervenção. E é muito gratificante trabalhar com tudo isso. E como é que a gente combina isso com esse seu interesse pelo autoconhecimento? Todo paciente, para mim, é sempre um desafio, né? E na área neurológica, que sempre foi o meu chamado dentro da medicina, eu tinha muito pouco... Eu gostava das outras matérias, mas neuro, para mim, Deus da neuroanatomia, neurofisiologia, neurologia, neurocirurgia, para mim sempre foi aquilo que realmente me dava sentido naquilo que eu fazia. Isso permite para o meu ministério desenvolver bem essa área, porque dentro do contexto desses pacientes que chegam para mim, vem toda a história agora do conhecer mais o meu paciente, melhor quem eu estou tratando, de que forma melhor a gente pode abordar, até onde é a medicina, até onde é a psicologia, até onde a gente pode trabalhar na fé com essas pessoas que muitas das vezes ouvem pela primeira vez o Evangelho através do testemunho da gente. E às vezes nessa intervenção já tantas curas acontecem. Olha, coisa maravilhosa, um testemunho lindo isso, né, que você está falando. Agora, a medicina, você percebe que ela tem ido nessa direção, Nasser, porque a impressão que se passava há um tempo atrás é que a especialização, que é uma coisa necessária, não é? Parece que isolava um pouco, assim, em partes, não é? Parece que não se via como hoje tem se visto a pessoa como um todo. Não é? Você percebe que isso é um impulso geral dentro da medicina ou não? Eu costumo dizer assim, que a gente precisa desbravar, a gente abrir novos caminhos. Na medicina, o que acontece é que as pessoas se preocupam muito numa forma imediata de ter retorno financeiro, como toda e qualquer profissão, e muitas vezes eles vão focando muito no tempo, nas coisas muito, vamos dizer assim, corporais da arte, e a arte médica é uma coisa, ela transcende a arte corporal, né? Você precisa
ter essa capacidade de acessar melhor o paciente como um todo, o paciente dentro da realidade que ele está inserido, o paciente dentro das possibilidades que ele pode alcançar, mesmo em tantas limitações que às vezes na minha área, por exemplo, é indiscutível, né? Quer dizer, eu trabalho com pacientes que têm várias limitações, que pela doença, pelos procedimentos, pela história, né? Tudo isso vai incapacitando a pessoa para muita coisa. Mas a medicina, de uma forma geral, tem se tornado muito tecnológica e pouco humana. Isso é muito complicado. Então a gente renasce dentro das instituições, principalmente a partir de uma história inglesa, americana, aonde começamos então a trabalhar o cuidado espiritual intra-hospitalar. Não é? No Brasil, tão bem representado pela Pastoral de Saúde, mas não é só a Pastoral de Saúde, que são pessoas voluntárias que estão ali, mas é muito legal quando se tem médicos que falam sem temor, com muita convicção, com muito discernimento no que está falando a respeito do cuidado, não só espiritual como religioso. Nós temos esse serviço no INTO, no Instituto Nacional de Traumatologia, é realmente um exemplo de um trabalho que o Sérgio Catão faz lá no Rio, e até aqui meu grande abraço e reconhecimento ao trabalho que ele faz, e que é um trabalho que a gente tem lutado muito em hospitais para fazer isso, para cada vez mais ter essa oportunidade dessa discussão. Porque às vezes fala de fé, parece que as pessoas têm um problema mental com isso, porque é uma tendência ocidental a essa dicotomização, nessa separação entre... Fé e razão. Em medicina e fé. E o ser humano como um todo, né? E o autoconhecimento, ele entra por aí, respondendo até a pergunta anterior tua. Não é? As pessoas que se conhecem são sempre muito mais seguras, né? São muito mais estáveis, são muito mais maduras, e é isso que a gente provoca nas pessoas. Eu provoco isso na minha classe médica, eu provoco isso no ambiente multidisciplinar que a gente vive. A gente está sempre provocando isso nos pacientes para que essas necessidades venham à tona, para que as pessoas possam dar esses passos de qualidade. E é por aí que esses livros que Deus tem dado a graça de poder escrever e partilhar junto com a Canção Nova, tem nos aberto esse caminho com muita, eu acho assim, com muita satisfação, né? O primeiro livro foi uma experiência muito bacana, e o segundo já começa muito forte, como a gente, quando partilhava esse livro, ano atrás, imaginava que talvez fosse, mas a gente não tinha essa dimensão, né, do que está acontecendo. Eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo aí. Nossa, e a gente também vamos falar sobre o livro, mas eu quero dizer antes que a gente fica muito gratificado, né, quando vê um cientista, quando vê um médico falando com tanta liberdade como você está fazendo sobre essa dimensão da fé, essa dimensão do ser humano como um todo, a importância de tratá-lo como tal, a coragem de empunhar, de trazer no peito, né, um sinal sagrado como você está fazendo. E me arremete à conversa que a gente agora há pouco estava tendo, não sei o que foi que aconteceu com Itajubá naquela época, porque eu descobri agora há pouco que o Nasser era colega de classe do Padre Léo, né? Em quem que Deus mirou? Foi em você ou foi no Padre Léo, naquela classe, e acabou acertando os dois? É uma providência muito linda, né? Quando eu faço essa retrospectiva, e assim, como que Deus também já tinha me cercado dessas coisas tão perto, né? Ele num caminho, eu no outro, depois inverte a situação, e eu não sei, é difícil até para eu falar. Hoje eu até recebi aqui uma mensagem do Padre Vicente quando eu vinha para cá, e assim, para mim a continuidade de Betânia, né? A continuidade do Léo em nós, e isso me dá muita alegria, muita força para caminhar, porque eu acho que o Léo fazia, essa transparência do Léo do Padre Léo em ser tão destemido para falar, eu acho que ele encorajou muito de nós, sabe? Que tínhamos essas convicções. Acho que esse é um tempero meio sul-mineiro, assim, que eu tenho o maior orgulho de falar que eu participo dessa história. Certo. Você falava do livro, né? Vamos pegar um deles aí, também vamos falar do outro depois. Vamos começar pelo Ecos do Silêncio, né? Que é o livro que está aí na mão. Não é? É um romance que fala sobre a importância do resgate de si mesmo, do reconciliamento, não é? Mas quando você escrevia esse livro, o que você tinha em mente como uma ideia principal, a alma desse livro?
A alma desse livro, para mim, é uma... Primeiro, você sabe, veio o título, né? Esse título me veio assim, quando eu pensava o título do primeiro livro, e veio o título do primeiro livro, o título do segundo, e depois um caminho para seguir. E nada mais objetivo do que fazer uma trilha, assim, um pouco da maneira como eu gostaria que todo profissional de saúde, eu ensinava isso nas aulas minhas quando eu lecionava para os estudantes de medicina, essa importância de que se eu estou no lugar certo, e porque eu ainda não estou tão bem preparado, por que eu sou preparado para ser médico, mas eu não sou preparado para lidar com os sofrimentos dos outros e os meus? E essa história, esse romance, é exatamente esse questionamento de duas pessoas recém-chegadas dentro do ambiente hospitalar, de uma situação difícil, uma situação, vamos dizer assim, num lugar que a gente sabe muito bem como são os ambientes públicos do Brasil, e onde eles se deparam com as realidades que, na verdade, refletem as suas próprias realidades, como lidar com tudo isso, né? Uhum. E dali despertam dois sentimentos, uns sentimentos de amor, ao mesmo tempo um sentimento de ainda não estou preparado para tudo isso, eu preciso me preparar, porque o produto final de tudo isso vai valer a pena, não só eu como pessoa, mas o objeto, meu amado, não é? Ser merecedor dessa minha lapidação. E esse trabalho, eu primeiro, na verdade, quando me veio muito da obra da reconstrução, feita a partir de uma personagem que a gente vai trabalhando ao longo do livro. E o outro, ele foi caminhando mais para o lado, se sabe, do autoconhecimento, do lado de colocar as coisas que ele já tinha mais bem formado dentro dele, mas que nunca ele mesmo tinha se colocado, vamos dizer assim, sendo questionado por uma pessoa tão importante na vida dele, de fora. Duas pessoas importantes, na verdade. Então eu chamo todo mundo a experimentar ser, cada hora, cada momento, um desses personagens nas releituras, porque isso vai trazer muito fruto positivo, sabe? Eu sempre costumo dizer assim, que esse livro, ele emociona o autor. Então, se ele emociona o autor quando revê, eu espero que muitas pessoas possam ser tocadas, como a gente já vem recebendo aí, Brasil afora, até de Portugal, alguns testemunhos muito maneiros, muito legais. Sem dúvida alguma. André, como é que está a participação aí? O povo está participando demais aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui para o Dr. Nasser também, algumas pessoas que estão mandando abraço, mas eu quero fazer até uma pergunta aqui, deixa eu só colocar ela aqui. O Tiago Tibúrcio, ele pergunta assim, gostaria de saber se a neurologia também pode ajudar na área da memorização, o que ele deve fazer, se tem como ajudar, o que pode ser feito nesse sentido. Também tem a Ceicinha aqui, ela diz que tem protusão cervical e lombar, e sente muitas dores. Ela quer saber também nessa linha, né, o que ela deve fazer, o que o senhor recomenda aí dentro desse sentido. Eu acho que o que eu vou dizer, você já sabe, né, mas um médico nunca tira folga, viu? Nunca tira folga, não tem jeito, eu estou aqui recebendo. Aonde está trabalhando, meu amigo? E também muita gente aqui que está participando aqui também, mandando o seu abraço para a banda Quírios aqui, né? O pessoal lá do Ceará, né? Então o pessoal está em peso assistindo lá. Um abraço para todos vocês aí também. E mando aqui também um abraço para Paloma Duarte, disse que chegou da faculdade, ligou a televisão e está aqui ligadíssima, falando que o papo com o Dr. Nasser está ótimo. Paloma, muito obrigado, um beijo para você, e tá mesmo, viu? Bom, isso aqui virou uma consulta médica, assim, rapidinho para o primeiro. Isso vai depender da memorização de idade, vai depender do grau de busca da pessoa dentro de várias coisas. Tem testes para avaliar se a pessoa tem algum déficit, desde pequeno até o mais idoso. Então, assim, é uma coisa muito que
a gente precisa passar por teste neuropsicológico para ver se tem algum déficit de memória. Tem que passar por uma avaliação clínica. Tem que fazer uma avaliação neurológica para saber se precisa de exames complementares, como ressonância, como o próprio eletrocefalograma, e de uma forma geral diagnosticar bem isso, viu? Não é uma coisa muito simples, as pessoas falam muito, mas a ansiedade é a causa mais comum das pessoas não fixarem as coisas que leem, que produzem, que colocam num lugar e acabam esquecendo. Então, todos esses dados são importantes. Com relação à patologia da coluna, você precisa de bons profissionais cuidando de você. Esse é o primeiro passo importante, porque nem tudo na coluna que reluz é ouro, nem todas as osteofitoses, degenerações dão assim tantos problemas, e outras que são às vezes pontuais, num lugar só, dá um problema muito sério, tem compressão medular, precisa de tratamento. Então, nada melhor que procurar, pedir a Deus primeiro, né? Eu preciso de um médico que me ajude nesse caminho. A gente tem no nosso site todas as informações a respeito da coluna vertebral, como fazer diagnóstico, e eu publiquei há pouco tempo, se eu não me engano, no meu blog e no Busca Saúde. É só vocês digitarem buscasaude.com.br, e lá tem assim, 10 perguntas que vão te favorecer em uma cirurgia de coluna, para o sucesso da cirurgia de coluna. Eu coloco assim: cirurgia de coluna é perigoso? Né? Mito ou verdade? Por quê? Aí eu fui secando os assuntos, quais são os cuidados a serem tomados para tirar um pouco esses fantasmas que as pessoas falam, porque quem vai bem nunca fala que foi, mas quem não foi faz uma propaganda danada negativa da nossa especialidade. É sempre assim. Ô, Nasser, voltando aqui ao assunto do livro, por que o título Ecos do Silêncio? Ano passado, em janeiro do ano passado, eu tive a graça de fazer uma pregação na quinta-feira de adoração na Canção Nova, onde está disponível isso nos meios de comunicação da Canção Nova, que falava sobre quem sou eu, não é? E esse quem sou eu era exatamente sobre a identidade. E essa identidade, eu falava naquela época, ainda continuo falando, que é um processo do momento em que a conversão, ela te traz a uma realidade de questionamento de toda a sua vida, né? Primeiro a gente recebe o Espírito Santo e depois a gente muda de vida, assim diziam os teólogos modernos. Uhum. Eles não sei o que acontece naquele movimento, mas eles recebem o Espírito Santo e realmente eles mudam de vida. Mas no momento que você muda de vida, significa que agora você vai passar por um processo grande que Jesus vai perguntar para você o tempo todo: quem é você? Uhum. E esse quem é você é um caminho de deserto. E para mim, esse caminho de deserto que Jesus faz com a pessoa até o final, onde ele vai subir ao tabor do verdadeiro projeto que ele é como pessoa, e todos nós temos grandes possibilidades de fazer grandes coisas, não é? Então, independente de como é a tua personalidade lá atrás, quanto a tua grau de timidez que você tinha, quantas coisas negativas você passou, quer dizer, tudo isso vai ficando para trás. Isso vai ficando para trás exatamente nesse tempo do deserto. Uhum. O tempo onde você vai se desconfigurando do homem velho e vai se refazendo do verdadeiro homem que é você. Não costumo dizer assim, não, que você é um homem novo. Não, é muito mais do que novo, é quem realmente você é. Não é? Isso que sempre está, isso era sempre o projeto inicial, né? O homem velho, na verdade, é uma deformação do verdadeira personalidade da pessoa. Então, ecos do silêncio, nesse silêncio do deserto, onde você fala com quem te criou e fala consigo mesmo, só pode ser dentro de um ambiente de deserto, de um ambiente completamente sem nenhuma abstração, sem nenhum dado que te possa tirar de uma verdadeira busca. E esse livro ele foi produzido a partir da minha experiência de 42 semanas, exercícios espirituais de Santo Inácio de 42 semanas, que é um exercício que é feito com o nosso amado Padre Javier, lá do Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro. Meu abraço para ele, toda a comunidade, e toda a ordem jesuíta, que 42 semanas realmente você alguma coisa vai sair disso. E depois, tantas coisas saíram dessa minha experiência, e esse livro é fruto de tudo isso que a gente passou. Olha, daqui a pouquinho eu queria que você falasse para a gente, Nasser, se dá para a gente dizer que se autoconheceu, se a gente atingiu essa meta
não é? Se isso é um processo de uma vida inteira, ou se a pessoa pode dar em alguma altura essa experiência por concluída ou majoritariamente concluída, não é? E se é um caminho, eu queria também que você falasse para a gente um pouco de como começar essa caminhada, essa trajetória, não é? Mas enquanto a gente prepara aqui para essa sua resposta, a banda Kyrios Dei já tem aí para nós pronta uma livre entrega. É essa canção? Essa canção, vamos deixar que Deus possa nos cercar, possa nos governar, né? Que Deus possa realmente, nós possamos estar rendidos a esse amor. No deserto que o Nácio está falando aqui, né? Nós possamos nesse deserto estar com o coração contrito em Deus. Vamos tocar. Sabes o que sou e o que tenho. Tu governas minha mente, meu cantar, minha oração. A quem iria eu se somente tenho a ti? A quem recorreria eu, se é teu amor que vive em mim? Nada seria sem teu amor, sem tua presença. Nada faria se meu lugar é aos teus pés. Aos teus pés o meu ser entrego a ti, pois eu sei que posso confiar. És meu Deus e és meu bem, a quem mais poderia amar. Entrego a ti meu coração, minhas feridas, toda a minha vida em tuas mãos. Que o Senhor possa te escolher. Você já é um escolhido de Deus. Se entrega. Deixa que Deus possa esconder. Nós possamos esconder-se atrás de Deus. Tu escondes minhas fraquezas com teu bem. És misericórdia, com teu amor que me constrange e me mantém. A quem iria eu se somente tenho a ti? A quem recorreria eu, se é teu amor que vive em mim? Nada seria sem teu amor, sem tua presença. Nada faria se meu lugar é aos teus pés. Aos teus pés o meu ser entrego a ti, pois eu sei que posso confiar. És meu Deus e és meu bem, a quem mais poderia amar. Entrego a ti meu coração, minhas feridas, toda a minha vida em tuas mãos.
meu ser entrego a ti, pois eu sei que posso confiar. És meu Deus e és meu bem, a quem mais poderia amar. Entrego a ti meu coração, minhas feridas, toda a minha vida em tuas mãos. És meu amor, és meu Senhor. Adoro o Senhor, és meu amor, és meu amor, és meu Senhor. Te adorarei, meu Senhor, não me esquecerei do teu amor. Senhor, te adorarei, meu Senhor, não me esquecerei do teu amor. É a banda Kyrios Dei na sua canção Livre Entrega. Daqui a pouquinho eles voltam cantando para nós a canção Vinde a Mim. Enquanto eles vão preparando, a gente continua aqui nossa conversa com o Dr. Nasser, não é? E eu tinha perguntado se a gente pode dizer que alcançou o autoconhecimento, dá para dizer? A gente vai poder dizer que a gente chegou ao conhecimento igual à cura interior, né? Que ela é um processo que vai acontecer até o final, mas o grande efeito de um trabalho importante, feito sedimentado do autoconhecimento, é que te dá as rédeas da sua vida nas suas mãos. E dali para frente agora você pode questionar as áreas desconhecidas da sua vida, mas já não são as áreas fundamentais da sua vida. São as áreas que vão se complementando à medida que você vai se relacionando, à medida que você vai envelhecendo, né? Envelhecendo na idade, mas na verdade é um amadurecimento. Você vai, vamos dizer assim, trabalhando bem esse amadurecimento final. Porque sabe? naquilo que é fundamental a pessoa conseguiu encontrar a identidade. É aquilo que os grandes monges do deserto, os pós-deserto diziam, né? A perfeição é a glória de Deus. E a gente, neste caminho de santidade, é um caminho sempre de um grande questionamento, de um grande reposicionamento, mas a partir de uma base já bem estabelecida, não é? E aí nós temos os exemplos, aí que entra bem os exemplos dos grandes santos, porque eles realmente disseram para nós, é possível, né? À frente de tudo, Jesus. À frente de tudo, Jesus, e ali atrás, todos os seus grandes servos. Os conhecidos e os desconhecidos, mas aqueles que para nós são exemplo. Então, por isso que antigamente, assim, nosso avô era o significado da sabedoria. Ele dizia uma coisa para a gente ficava horas meditando aquilo, que a gente dizia, ainda sou muito pequeno para entender a grandiosidade, que depois na fase adulta você vai lembrar, meu avô falava isso. Depois a figura do pai, agora já uma pessoa madura, também na educação dos seus filhos, uma mãe. Então assim é um caminho de uma família que vai ajudando todas as suas gerações a passarem por isso de uma forma muito saudável, o que acontecia muito antes, não é? E hoje em dia, por várias questões, principalmente pela dissolução das famílias, principalmente pelas questões hoje da mídia muito interferir demais dentro da casa, dentro dos relacionamentos, dentro de todo esse mecanismo de quanto mais as pessoas são imaturas e mais instáveis, mais elas são consumidoras, mais elas são pessoas que não têm raiz e ficam
à deriva aí, para qualquer sugestão poder abraçar e viver dentro dos modismos, né? A pessoa equilibrada raramente vai passar por isso, ela já tem aquilo bem sedimentado, né? E sabe fazer suas escolhas. Agora, quando a gente fala desse processo, Nasser, você dizia muito bem que é um processo da vida inteira, é como a cura interior, né? No fundamental, a obra está estabelecida, mas vai se complementando no decorrer de toda a vida. É uma jornada, é um caminho. E muitas vezes a gente se pergunta, como é que a pessoa pode começar esse processo de autoconhecimento? Tem alguma dica, tem alguma pista? Se alguém hoje diz assim, olha, eu não sei se eu estou inserido nessa busca, eu não sei se eu tive essa oportunidade de ter esse encontro que pelo menos o fundamental já me garantiu. Eu queria saber por onde começar, pelo menos para eu ter clareza de me dizer, não, já comecei, já iniciei esse processo ou não. Essa parte eu ainda não toquei. Existem várias literaturas sobre isso que ajudam muito, né? Quanto mais convicções nós temos, não é? Quanto mais formação nós temos, mais convicções nós temos. E, para falar assim, alguns autores, eu falaria para você o Victor Frankl, eu falaria para você o Frei Raniero Cantalamessa, eu falaria para você o Amedeo Centini. E, resumindo tudo isso na suma, né? Porque Santo Agostinho já tinha isso de uma forma maravilhosa, mas para muita gente é muito complicado. Então, nós simplificamos isso de uma forma bem palatável para todo mundo nesses 2 livros. E esse começo, exatamente, tem muito questionamento dentro disso. Então, quem quiser pode acessar esse caminho por meio do Ecos do Silêncio. Ecos do Silêncio e o Semeando Dons, Colhendo Vocações. E mais no Ecos do Silêncio a gente vai falar Eles um pouco sobre identidade. Se complementam os 2 livros? Olha, são aquelas coisas que Deus faz, mas não é você na intenção, porque realmente, quando eu comecei a escrever o 2º livro, era para ser algo muito diferente do que foi. Do que era o primeiro. O primeiro é um livro de formação, e o 2º era um romance. Interessante é que dentro do romance foram inserindo coisas necessárias naquele diálogo que acabaram colocando em prática o primeiro livro no 2º. Então, quando eu falo de identidade, eu falo de identidade física, identidade corporal, identidade psíquica, identidade ontogenética. Depois, isso que você tinha falado, existe um eu ideal? Existe, mas ele não pode ficar muito longe do eu atual, senão essa distância me desanima. Então eu preciso estabelecer passos para eu chegar até o próximo daquele ideal, e depois estabelecer novamente outros. Isso não é desanimador, isso pelo contrário, isso é muito legal. E eu aconselho a todas as pessoas que buscam o autoconhecimento, sempre ter um bom diretor espiritual, porque é a pessoa fundamental que te alimenta naquilo que você ainda não pensou, aquilo que ainda você acha que está muito bem, mas na medida que você vai exteriorizando o seu interior, você vai vendo que a pessoa, o espectador, consegue questionar algumas coisas que você não tinha achado que era tão importante. Não é? E um bom diretor é sempre... É verdade, Nasser, que esse autoconhecimento ele está intimamente ligado, ele quase que obriga a uma experiência contínua de reconciliação? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a reconciliação, ela sempre... Aí aquele papel do diretor e do confessor, né? Serem pessoas diferentes. Mas a reconciliação, ela te pacifica. E isso é muito importante para as pessoas que eu falo disso porque eu tenho tanta experiência positiva de todas as experiências que eu tive de reconciliação, não é? E a gente acabou falando do Léo de novo, mas assim, uma das maiores confissões que eu tive na minha vida foi com ele. Ele me ensinou como é que lavava a alma, sabe? Como você colocasse as coisas no lugar. E depois que a gente coloca as coisas no lugar, ele disse, agora está queimado no Círio Pascal. Esquece. Agora é daqui para frente. Entendeu? E o daqui para frente, para muitas pessoas neste mundo que a gente está falando agora, as pessoas ainda acreditavam que tudo aquilo que estava pesando em cima dele era para sempre, sabe? É aquela prisão eterna. E Jesus de repente você faz uma experiência de misericórdia, né? Jesus é o do abraço, né? Jesus é o da palavra, Jesus é o... Para onde você quer ir a partir de hoje? Não é? Me dá a tua história, seja corajoso, entregue tudo
E não seja hipócrita, né? Fala uma coisa e faz outra. Seja isso e tente, porque depois a gente vai cair. Ah, mas aquele cara é tão santinho, não, mas olha o que ele fez. Muitas vezes a gente não consegue agradar todo mundo. E tem muita coisa na nossa vida que fala assim, nossa, o cara fala tanto disso, né? E parece um desconhecido em certas coisas. Porque a gente ainda está também trabalhando tudo isso. Mas é uma coisa que me motiva muito. E é onde eu questiono os alunos, eu questiono muitas vezes dentro da própria consulta, acontece um fato desse que a gente pode trabalhar esse lado. Eu sou muito feliz de ter tido essa formação, de ter um diretor espiritual que me ajudasse tanto também neste caminho. E que eu faço a minha homenagem a ele aqui. Nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Opa, tá aí um beijo, um abraço apertado para o Monsenhor Jonas Abib. Alguém que acabou motivando a presença de todos nós aqui, né? Porque se não fosse pelo sim deste homem, a Canção Nova também não teria acontecido, nós não estaríamos aqui nesse momento. E eu pergunto a você, gostou da entrevista? Eu também. Quer saber mais sobre o assunto? É muito fácil, você pode entrar em contato com a Canção Nova pelo telefone 0, código da operadora 12 3186 2600 e fazer o seu pedido do livro Ecos do Silêncio e também Semeando Dons, Colhendo Vocações, nosso querido doutor Augusto Nasser, né, à sua disposição também pelo loja.cançãonova.com. É isso, André? É loja, não é? loja.cançãonova.com. Então você pode realizar sua compra online ou pode realizar sua compra também pelo nosso atendimento telefônico. Ainda também à sua disposição tem sempre um agente porta a porta, perto de você. Basta você entrar no nosso site, lá tem também a relação dos porta a porta, a maneira de você entrar em contato, tem sempre alguém perto da sua cidade e você pode fazer o pedido. Também eu quero agradecer ao Dr. Nasser por ter aceitado aqui o nosso convite, e enriquecido tanto o nosso programa de hoje com a sua partilha, com a sua sabedoria, com essa segurança com que se exprime, e aí você já pôde desfrutar aqui no programa um pouquinho do que você vai encontrar no livro. Então, se você não tinha conhecimento, agora tem Ecos do Silêncio e Semeando Dons, Colhendo Vocações. Dr. Nasser, sempre bem-vindo, muito obrigado. Prazer é todo meu, um abraço a todos os telespectadores, aos sócios da Canção Nova, que mantém essa obra no ar, a todo o SIND, todos os consagrados, que mantém também todo esse trabalho em pé. E eu queria mandar, assim, agora aqui uma saudação à minha família, de maneira geral, a minha esposa Letícia, meus filhos, e a minha mãe, que com certeza até agora, meu irmão, estão lá, tentando até a tarde da hora, né, porque já é um pouco tarde. E dizer para vocês, assim, que eu gosto de comprar livro pela capa. E na capa a gente tem muito do que tem dentro do livro, mas esses 2 livros, eles falam muito na capa. E muitas pessoas disseram para mim já, e o Márcio é testemunha disso, eu comprei o seu livro e nem vi tanta coisa, mas eu não vi tanta coisa por fora, mas a capa me parou. Eu falei, que bênção, porque a felicidade que foi dada às pessoas que criaram a capa, elas conseguiram ver o que o autor vê. Então, assim, isso para mim é super agostiniano, né? Ver a obra como o autor escreveu, do mesmo ângulo. Então eu quero uma satisfação muito grande poder partilhar essa obra com a Canção Nova, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão tocadas, serão encaminhadas, serão dirigidas, e isso que é o que mais o Senhor quer, né? Ele nos dá os dons e os carismas para que a gente possa colocar em prática. Então, tudo é para Ele, né? Nós somos apenas a caneta, o pincel aí que escreve. Você acompanhou, você ouviu, doutor Augusto Nasser. Muito obrigado.